Bom, meus irmãos, vamos começar, né? Mais um dia de estudo, graças a Deus, e dando continuidade ao livro O Passe de Jacomelo. Então, estamos no final do capítulo 4, falando o impasse do passe. E agora é o fim do impasse, finalzinho do capítulo. Aí, no fim do impasse, criou um impasse. Tá? No pedaço a gente vai aí conversar, Dmitinho, André. A gente vai conversar, tá? Onde a gente está discordando, acho que houve erro de digitação, qualquer coisa aí, tá? A gente vai ver, vai chegar lá, tá? Se alguém entender diferente, é até bom que esclarece também pra gente. Coitado do André, o André não tá... Olha, o fone da Vitória, o áudio da Vitória, a gente não tá ouvindo, é o dela, né? Bom, então vamos lá. O fim do impasse. Tá todo mundo com o livro na frente aí? Isso. Na matemática encontramos um cálculo chamado combinação, que nos permite encontrar o resultado da soma de vezes em que um número de coisas se combinam com outras, dentro dos padrões estabelecidos pela propositura do problema. Como nas situações apresentadas temos 3 características de passe, em relação à origem do fluido, em relação ao alcance e em relação à técnica aplicada, onde cada um nos apresentam 3 tipos, magnético, espiritual e misto. Se fizermos a combinação desses 3 elementos, 3 a 3, teremos por resultado o número 27. Isto quer dizer que, se para cada tipo de combinação rotulássemos um nome, teríamos que criar 27 nomes diferentes para atendê-las a todas. Convenhamos, seria um embaraço sem fim, fazendo com que nosso simplório passe se revestisse de uma falsa prosopopeia, além do agravante de atrapalhar o raciocínio de pessoas humildes, no meio das quais, por sinal, se encontra o maior número dos médiuns mais produtivos, prestativos, honestos e pontuais. Posso entrar um instantinho? Vamos tentar resumir isso. Eu tenho aqui 3 vidrinhos de remédio. Tenho aqui 3 canetas com ponteiras diferentes. E tenho aqui 3 porquinhos com gravatas não são diferentes. Peraí, vai achar um outro aqui, peraí. Aqui é tudo igual. O evento vai azul. Então tá, um sem gravata, pronto. Tá legal? 3 porquinhos. Um com gravata vermelha, outro azul e outro sem gravata. Abaixa a mão, quero ver. Abaixar que a gente não tá vendo não. Ah, tá aqui. Oi? Ó, e 3 canetas com pontas diferentes. O que é que você vai fazer uma combinação? Eu posso combinar esse porquinho com essa caneta azul e com esse vidrinho de remédio. Eu tenho uma combinação. Posso combinar O mesmo porquinho, o meu porquinho com outro remédio, com outro remédio com Outra a caneta rosa. Posso pegar esse o mesmo meu porquinho. no outro com a remédio, com caneta branca. E Então, quem joga no bicho sabe isso. É fazer várias combinações com número para poder jogar. É a mesma coisa que ele está falando aí. Nós aprendemos 3 tipos de passes diferentes. 3 Né? origens. 3 origens. 3 foi um passe segundo o fluido, segundo o destino, o alcance e a técnica. Então ele vai tentar combinar isso, mostrar a vocês que vocês poderiam ter 27 maneiras diferentes de dar um passe. Um a partir do fluido, outro a partir do alcance e o terceiro através da técnica, o tipo de técnica. Mas só que ele fez aí uma descrição que eu achei que ficou muito matemática e pouca prática.
Tá? É. Então, eu acho assim, para quem nunca estudou análise combinatória no segundo grau, vai acabar se enrolando, tá? Então, a Laís vai ler para vocês e a gente vai chegar no ponto em que eu vou falar, ó, é aí que o bicho pegou. Foi aí que a gente complicou tudo. Aguenta aí que saiu da página aqui do... Aí foi que o barraco desabou. Foi. Ele quis mostrar que, vamos dizer assim, a gente tem a origem do fluido, que são 3. A gente tem o alcance do fluido, que são mais 3. Não é isso? Então ele estava tentando combinar. É como se a gente estivesse para sair e quisesse combinar. Eu tenho 3 saias, 3 blusas, tenho 3 sapatos. Então eu posso sair de formas variadas. Combinando cada hora uma coisa, cada hora outra, ou o sapato, ou a blusa, ou... entende? Eu posso usar o mesmo sapato 3 vezes, mas as roupas ser diferentes. É essa combinação que ele estava falando, tá? Então, que isso na realidade ia ficar complicado. Eles mesmos chegou a essa conclusão. Se você fosse dar um nome especial para cada combinação, ia ficar complicado. Vamos lá. Tá. Tá aqui. Segundo parágrafo. Aí, inclusive, ele falou que a maioria das pessoas que trabalham são pessoas, às vezes, que não tem esse conhecimento da análise combinatória, não sei o quê, porque não chegou a estudar isso. Aí complica. Então, ele vai melhorar a situação. Como nos recorremos da matemática para chegarmos a um número acima, quer dizer, as 27 combinações, faremos mão de suas teorias outra vez, a fim de explicar nosso raciocínio. Aprendemos que, quando temos uma única equação com tais variáveis, está vendo? Isso complica um pouco. Se torna indispensável fixemos valores das duas dessas variáveis para descobrirmos a outra incógnita. Esquece tudo isso aí, vamos lá. Deixa para lá. Com isso, queremos dizer que iremos fixar nomes para podermos simplificar nossa solução. Tá? Então, nós vamos fixar nomes. Não vamos complicar. Paralelamente, buscaremos na gramática um recurso muito usado para, por meio de 2 ou mais palavras, se exprimir uma terceira significação. Trata-se da união gramatical. Aquele tracinho que, quando usa guarda com chuva, por exemplo, faz com que a gente despreze. Lembra do guarda-chuva? Você tem 2 palavras, o guarda e a chuva. Não é isso? O guarda é aquele que faz a segurança. A chuva é aquilo que está caindo. Quando você une as duas, você tem uma terceira coisa, que é o guarda-chuva, que te protege da chuva. Então, é isso que ele está falando, a união gramatical. Essa união gramatical, quando necessária, permite usar um artifício bem interessante, que é o de sincopar as palavras, ou seja, reduzi-las, suprir-lhe certas letras sem, contudo, alterar-lhe o sentido. De posse dessas ferramentas, vamos ao que interessa. Tá? Então, ele vai unir palavras para dar aquele significado. Primeiro, vamos lidar com uniões gramaticais para definirmos nossa caracterização, onde, portanto, a união gramatical será nossa linha de equação. Para isso, fixemos nossa primeira variável, ou seja, todos os primeiros nomes das nossas uniões gramaticais. Que nomes serão esses? Serão exatamente os nomes dados da nossa primeira característica do passe, que é o nome dos passes segundo a fonte do fluido. Então, a nossa primeira fonte é isso, quanto à fonte do fluido, que pode ser o quê? Magnético, que é do ser humano, encarnado. O espiritual, que são dos espíritos encarnados. E o misto, que junta os dois. Isso é a fonte do fluido. Antes de passarmos para o segundo nome das uniões, quer dizer, esse é o primeiro nome, quanto à fonte. A fim de facilitar a composição que faremos a seguir, tomemos-los em sua forma sincopada, quer dizer, passe magneto é o magnético, quanto à fonte. Ele vai deixar de usar a palavra magnético para usar a palavra magneto. Passe espírito, de espiritual. E passe misto, isso não tem como mudar. Então, em relação à origem do fluido, você tem o passe magneto
espírito e misto. Em seguida, fixemos da mesma maneira nossa segunda variável, que são os nomes dos passes caracterizados segundo o alcance. Não é isso? Aqui iremos empregá-lo em suas formas naturais e não mais de maneira sincopada. Quer dizer, eu não sincopei magnético para magneto em relação ao que é a origem do fluido. Agora, enquanto ao alcance, eu vou usar a palavra inteira. Aqui iremos empregá-lo para facilitar nosso entendimento. Deixamos nossa terceira variável, que é de técnica, para depois. A gente vai trabalhar com duas variáveis, a de origem e de alcance. Entenderam? Então, componhamos agora a nossa união gramatical com as variáveis que já fixamos, a origem e o alcance, combinando essas variáveis duas a duas. Então, vamos lá. Estão vendo o quadrinho? Segundo a origem, segundo o alcance. Segundo a origem, você tem um passe magneto, alcance magnético. Pode ser um passe. Vou estar mexendo aqui. O passe magneto, que vem do ser humano, pode ser magnético, pode ser espiritual e pode ser misto. Entendeu? A primeira variável, que é a magneto, que é a origem, que é do ser humano, ele pode tanto ser magnético. Lembram do alcance? O que quer dizer magnético? Enquanto ao alcance, o magnético é aquele que vai agir no organismo. É orgânico, no corpo de quem recebe o passe. Lembra? O espiritual é aquele que vai atingir o espírito, o perispírito. E o misto é aquele que alcança tanto o corpo quanto o espírito. Legal? Então, você vê que você tem aí 3 combinações. Só pro passe magneto, que é de origem do homem, do encarnado. Então, o encarnado pode dar um passe só no corpo, um passe só no espírito e um passe no espírito e no corpo. Aí a gente vai para o passe espírito, que é aquele dado só pelo desencarnado, que vai ter as outras variáveis iguais. Esse espírito desencarnado vai dar um passe só no corpo, que é o magnético, só no espírito, que é espiritual, ou misto, que é no corpo e no espírito de quem recebe o passe. Foi? Nada misto. Aí você vai para o misto. O misto é o quê? A origem do fluido é do encarnado e do espírito, que vai para a pessoa que está recebendo o passe, que vai ser direcionado só para o corpo quando magnético, só para o espírito quando é espiritual, e misto quando atinge o espírito e o espiritual. Você vê quantas combinações nós tivemos aí? Tendo 2 variáveis, que é a variável da origem e do alcance. Se você contar, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tipos de passe com essas 2 variáveis. Por isso que ele deixou a técnica para depois. Senão a gente ia parar lá nos 27. Então a gente está trabalhando com 9 tipos de passe. Deu para todo mundo entender até aí? Deu? Deu, Carminha? Deu, Ceia? Deu? Vamos ver se o André está tentando. Deu? Paloma? Oi, Lu. Deu, Tamara? Deixa eu ver se o André conseguiu entrar. Aí, André. Tá conseguindo ouvir, André? Agora tô. Ah, beleza. Agora tô. Tá calminho, André. Tá. Você chegou a ouvir alguma coisa do que a gente tava falando? Só agora no finalzinho, que foi uma luta aqui, eu não tava ouvindo nada. Não tinha som. Porque nós estudamos nos capítulos, na parte anterior, o passe. A gente está estudando o passe. Aí a gente estudou quanto à origem daquele fluido que você vai empregar no passe. Aquele fluido pode ser só do homem encarnado, pode ser só do espírito e pode ser dos 2. Certo? Sim. E aquele fluido vai ser direcionado. Qual é o alcance desse fluido? Para quem ele se destina. Né? Para quem ele se destina. Qual é o alcance? Eu não vou dar passe numa pessoa? Qual vai ser o alcance dele nessa pessoa? Ele pode alcançar só o corpo físico,
ele pode alcançar só aquele espírito encarnado ali e pode alcançar tanto o corpo quanto o espírito dele. Entendeu? Entendi. Então são essas duas variáveis que ele estava misturando agora, Entendi. né? Entendeu? Mas uma pergunta. Fala, Uma pergunta. faz. Esse alcance vai depender do quê? Da pessoa, da vibração? Aí a gente estudou lá atrás, nesse mesmo capítulo, que depois você pode olhar, que tanto a origem do fluido vai depender, vamos dizer assim, da moral, tanto do encarnado quanto do espírito, Da vontade. tá? Da vontade, Do tá? merecimento. Do merecimento, da capacidade de doação dele, de caridade, tá? E o alcance também, eles têm aquela capacidade através que a gente viu lá atrás, da mente, do pensamento, que a gente até estudou na terça-feira, de fazer com que aquele fluido chegue até aquela pessoa que está recebendo o passe e influencie naquela coisa. Agora, a pessoa também, né? Porque você não consegue dar alguma coisa que a pessoa não quer. Ah, eu quero te dar um sapato. Eu não quero um sapato. Eu quero te dar um passe, mas ele está fechado ao passe, o alcance vai ser muito pouco. Entendeu? Deu para responder? Deu. Então tá. Assim. Isso. Olha lá. Podemos prosseguir? Agora que vem o impasse, hein? Aí ele prossegue para uma situação que para mim eu anulo. Tá? Para mim eu anulo. Não anula, não. Não, aqui, Isso vamos consideraria. falar. Anulo que eu digo assim, eu fico mais com o outro termo que a gente viu agora. Antes de seguirmos, poderíamos fazer um certo aperfeiçoamento naquelas uniões gramaticais, que é aquelas combinações todas, as 9 que nós vimos, mesmo não sendo isso tão importante. Quer dizer, não é tão importante. Se observarmos